O livro de Jó é um dos livros mais empolgantes da Bíblia. Faz parte dos livros chamados sapienciais ou poéticos. Possivelmente, se não o primeiro, um dos primeiros livros da Bíblia escritos. E este livro conta a saga de um homem chamado Jó. Um homem singular no seu tempo. Um homem diferenciado em toda a terra. O próprio Deus disse acerca dele: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Este homem era muito rico, aliás, o mais rico do Oriente. Tinha uma família belíssima, com 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Um pai intercessor, um pai responsável, que cuidou e velou pela vida espiritual dos filhos. Este homem, num dado momento da vida, é golpeado de maneira severa. E Satanás acusou de adorar a Deus por interesse. De que ele só servia a Deus porque Deus o abençoava. Que Deus precisava suborná-lo com bênçãos para receber dele adoração. Então Deus permite que Satanás prove Jó, para mostrar para o mundo que Jó não era um religioso apenas para auferir vantagens, apenas para receber benesses materiais. E Satanás golpeou em 3 áreas vitais. Primeiro, tirando todos os bens. O homem mais rico vai à falência. Depois, provocando um acidente onde todos os filhos de Jó morrem nesse acidente. Terceiro, colocando uma enfermidade maligna em Jó, com feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Como efeito colateral desses 3 gravíssimos problemas: problema financeiro, problema do luto pelos filhos e o problema da doença, ele ainda enfrenta mais 2 problemas. A sua mulher se rebela contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. E em quinto lugar, os amigos vieram para consolá-lo e, por interpretarem mal o que estava acontecendo com Jó, assacaram contra ele pesados libelos acusatórios, chamando-o de adúltero, de ladrão, de louco, dizendo que ele explorou órfãos e viúvas para se enriquecer. E então Jó foi sendo massacrado com golpes tão profundos, quando ele sofre reveses na vida financeira, na vida familiar, na sua saúde, nas suas amizades. E quando esse homem está no fundo do poço, no fim da linha, ele, não tendo mais para onde olhar, olhou para cima. E arranca do peito um brado de esperança, dizendo: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor, revestido este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Então, ele que já tinha feito 16 perguntas: por quê? Por quê? Por quê? Porque eu estou sofrendo? Porque a minha dor não cessa? Por que eu enterrei os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que Deus não me mata agora? Ele que tinha feito, além de 16 perguntas, 34 queixas contra Deus, só recebera como resposta um sepulcral silêncio de Deus. Talvez poderíamos afirmar, sem
titubear, que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Porém, quando Jó brada, dizendo que ele vai ver o seu Redentor, que o seu Redentor vive, então Deus rompe o silêncio e começa a revelar-se a ele. E quando Deus se revela a ele, Deus mostra a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, o seu poder. E Jó, então, recebe de Deus uma abordagem que ele jamais podia imaginar. Ele que fizera 16 perguntas e 34 queixas, agora escuta de Deus 70 perguntas. 70 perguntas, todas retóricas. E Deus pergunta para ele: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? E Deus foi se revelando a Jó, mostrando a ele a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, o seu poder. E Jó foi se encolhendo, para entender verdades que, embora fosse um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ainda não tinha compreendido. E lá no capítulo 42 do seu livro, ele diz: mas agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e me abomino no pó e na cinza. Então, esse homem vai compreender algumas coisas tão importantes. Primeiro, ele vai compreender a onipotência divina. Este Deus tudo pode. Para ele não há causa perdida, problema insolúvel, doença incurável, família irrecuperável. Se ele trouxe à existência as coisas que não existiam, se ele criou o universo sem matéria pré-existente, não há nada impossível para ele. Ele tudo pode. Ele conhece todas as células do nosso corpo, passam de 60 trilhões. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Nenhuma folha no outono cai de uma árvore sem que ele saiba, sem que ele permita. Ele está assentado num alto e sublime trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Nada é impossível para ele. A primeira coisa que você e eu precisamos compreender para trazer consolo para o nosso coração é conhecer quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, quão majestoso Ele é, quão soberano Ele é. E Jó vai além e diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, a história não é cíclica, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história não está nas mãos dos poderosos deste século. A história está nas mãos de Deus. Ele traçou um plano perfeito, eterno, que não pode ser frustrado. Deus não lançou mão do plano B porque o plano A fracassou. Deus não é colhido de surpresa. Deus não é surpreendido. Deus não fica lá no céu esfregando as mãos, sem saber o que faz com esse mundo turbulento. Seus planos não podem ser frustrados. Jó ainda reconhece que ele falou muita coisa sem entender. E às vezes, quando nós estamos atribulados, nós abrimos a boca e nos queixamos e perguntamos e lamentamos e murmuramos, porque não compreendemos o quadro geral. Não enxergamos na curva, não enxergamos no escuro.
Mas Deus que está no começo e no fim, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele está lá no começo, Ele estará lá no fim, Ele está no meio, no processo. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, e Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Jó compreendeu algo sublime quando ele vai afirmar o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento que ele tinha de Deus não era suficientemente profundo. E a pergunta eu faço a você: você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto você conhece? Porque o Senhor Jesus Cristo afirmou em João 17,3 que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, por toda a eternidade, nós conheceremos a Deus. Vamos prosseguir em conhecer a Deus. E jamais haverá um dia em que você e eu possamos afirmar: agora eu já conheço tudo sobre Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Ele é inesgotável em seu ser. Em virtude disso, Jó começa a ter não só uma visão melhor de Deus, mas ele começa a ter uma visão melhor dele mesmo. Porque o conhecimento, o autoconhecimento não começa em nós, começa com Deus. É porque você conhece a grandeza de Deus, é que você tem plena compreensão da sua limitação. Quem não conhece a Deus tem uma visão hiperdimensionada de si mesmo. Mas não dá para estar diante da majestade de Deus de narizinho empinado, de peito estufado como um pavão. Então Jó disse o seguinte, no versículo de número 6, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Só quem conhece a grandeza de Deus tem noção de quão pequeno é o homem. Mas eu quero tratar agora então do Deus da restituição, porque o versículo 10 de Jó 42 diz que quando ele passou a orar pelos seus amigos, os amigos que o acusaram tão violentamente, quando ele passou a orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó e devolveu-lhe em dobro tudo quanto ele possuía. Por que que o processo da restituição começa exatamente no ponto em que Jó começa a orar pelos seus amigos? Quando você lê todo o livro de Jó, você percebe que Jó começa se queixando dos seus amigos. Começa perguntando aos seus amigos. Ele espreme o pus da ferida. Ele está doído, ele está machucado, ele está ferido, ele está acusado, ele está injustiçado, ele está amassado pelas circunstâncias e pelas críticas tão tóxicas dos seus amigos. Quando você sofre uma injustiça, o natural é você remoer essa dor, remoer essa mágoa, esse ranço. O que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: saia desta seara da autodefesa e entre na arena da intercessão. Sabe por quê? Você não consegue orar por uma pessoa e ter mágoa dela ao mesmo tempo. Você não consegue ser um intercessor e ao mesmo tempo um odiador. Você não pode sentir raiva de alguém e ao mesmo tempo apresentá-lo diante de Deus em oração. Então, quando Jó abandona a autodefesa, a murmuração, o queixume para interceder pelos amigos que o acusaram, Deus mudou a sorte dele. E ao mudar a sorte dele, Deus começa a trazer restituição nas cinco áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. Primeiro, Deus restitui a saúde dele. O verso número 16 de Jó 42 diz que depois disso viveu Jó 140 anos e viu os filhos dos filhos até a quarta geração. Eu quero lhe afirmar categoricamente que Deus é o Deus da restituição. É o Deus que cura, é o Jeová Rafá. Não há doença incurável para ele e a última palavra não é da ciência, não é da medicina.
A ciência tem seus limites, a medicina tem seus limites, o homem tem seus limites, mas para Deus não há impossíveis. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele cura o enfermo, Ele restaura a saúde daquele que está acamado. Ele é capaz de transformar um diagnóstico sombrio num cenário cheio de alegria, de saúde e vida. Esse é o primeiro ponto. Ele é o Deus da restituição e Ele restitui a saúde ao que está doente. A segunda área que Deus restituiu foi a vida financeira. Tanto o verso 10 quanto o verso 12 deste Jó 42 revelam para nós que Deus devolveu em dobro o que ele possuíra. Se ele já era o homem mais rico, conforme capítulo 1, verso 3, do Oriente, agora ele é duplamente o homem mais rico. Deus pode levantar o empresário falido, Deus pode levantar a empresa quebrada, Deus pode dar fartura de bens ao homem que decretou falência nos seus negócios, Deus pode reerguer você das cinzas financeiras na sua vida, Deus pode restituir a você o que outrora você possuíra e perdera. Este Deus é o Deus da restituição. Talvez você está passando um vale financeiro. Num Brasil de tantos impostos, de pesados tributos, onde tantas vezes aqueles que empreendem, aqueles que produzem, são sobrecarregados com taxas, impostos e tributos pesadíssimos. Talvez você precisou fechar sua fábrica, fechar sua empresa, fechar o seu negócio. Talvez você esteja aí envolvido com dívidas e com tantas situações adversas na sua vida financeira, pois eu creio também, à luz desse texto, que Deus é poderoso para restituir. Não estou falando de barganha com Deus, não estou falando de troca com Deus, não estou falando de vender coisas num camelô espiritual, não estou favorecendo essas práticas reprováveis. Eu estou lhe dizendo que Deus é poderoso para devolver, restituir a você aquilo que Ele mesmo havia lhe dado. A terceira área que Deus restaurou, que restituiu, conforme o versículo 7, foram as amizades. Aqueles homens que acusaram Jó, agora recebem de Deus um ultimato. Vocês precisarão ir a Jó, o homem que vocês criticaram, para que este homem que vocês criticaram, que é mais justo do que vocês, ore por vocês. E eu vou ouvir a oração daquele homem que vocês criticaram, para restaurar vocês. Em outras palavras, o seu papel, o meu papel, o nosso papel não é nos defendermos diante dos ataques, é andarmos com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus luta as suas guerras. Quando você vive uma vida de piedade, Deus cuida da sua reputação. Aqueles homens que criticaram Jó tiveram que voltar a Jó e mudar de opinião a seu respeito. Então não lute para defender sua honra, sua reputação. Entregue nas mãos de Deus. E as pessoas que perseguiram você, que atacaram você, que acusaram você, vão ter que voltar a você e reconhecer que você é um homem, uma mulher de Deus. A quarta área que Deus restaurou, restituiu, foi o casamento. Porque, conforme Jó 42, versículo de número 13, Jó teve novamente 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Então Deus restituiu o seu casamento. Deus pegou os cacos quebrados e fez um vaso novo. Deus restaurou e curou os sentimentos magoados, feridos. Deus é especialista em restaurar casamentos quebrados. Uma geração que parece que desaprendeu a lutar, uma geração que joga a toalha com muita facilidade,
Uma geração que prefere descartar o casamento e entrar numa outra aventura para descartar um segundo, um terceiro, um quarto casamento e descobrirem que o primeiro casamento deveria ser mantido com um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de mansidão e humildade. Deus pode restaurar o sentimento no coração. Deus pode dar espírito de perdão, Deus pode trazer reconciliação, Deus pode trazer restauração para a sua vida conjugal. Não joga a toalha, não. Não desista, não retroceda. Persevere um pouco mais. Lute um pouco mais, chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Não abra mão do seu casamento. Deus pode fazer um vaso novo. O vinho que Jesus transforma é melhor do que o vinho anterior. Quando Jesus faz um milagre no seu casamento, o melhor sempre vem depois. Mas finalmente, quinto lugar, Deus restaurou a saúde, as finanças, as amizades, o casamento. Agora Deus vai restituir os filhos. Jó teve mais 10 filhos. Veja você que, do ponto de vista de coisas financeiras, Deus deu em dobro. Mas no que tange a filhos, Deus deu mais 10 filhos. Isso porque os filhos de Jó que morreram naquele acidente, Jó não os perdeu. Você perde algo ou alguém quando você não sabe onde está e com quem está. Não deva ser essa a linguagem de um cristão. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, perdi minha mulher, perdi meus filhos. Porque se nós cremos no Senhor Jesus, quando alguém parte deste mundo, ele não está perdido. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então agora Jó tem 10 filhos no céu, agora Jó tem 10 filhos na terra. Deus restituiu tudo em dobro. Deus é o Deus da restituição. É claro que quando você lê este livro, e eu recomendo a você uma leitura de ponta a ponta do livro, numa sentada só, para você compreender melhor esta linda história, Jó encerra esta saga sem saber os detalhes que estavam nas dobras dos acontecimentos. Mas nós sabemos, Deus promete restituição, mas nem sempre Deus promete explicação. Com muita frequência eu escuto gente dizer assim: eu vou chegar no céu e vou querer saber muita coisa que eu não entendi. Eu vou lhe dizer que não será necessário, porque o céu é autoexplicativo. Quando você chegar lá, não vai fazer mais sentido as nossas dúvidas nem nossas perguntas, porque a nossa leve e momentânea tribulação aqui produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Lá todas as lágrimas serão enxugadas, toda a dor vai cessar, todo o sofrimento vai acabar. Lá não haverá nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado e haverá novos céus e nova terra, onde nós reinaremos com Cristo para todo o sempre. Então, talvez você esteja no momento do vale, da prova. Talvez você esteja sendo amassado pelas circunstâncias. Talvez você está no moinho de Deus que moe muito fino. Mas saiba, você está no processo. Deus está trabalhando em você. Deus está moldando você. Você é como um metal precioso que Deus botou no fogo. O fogo só vai queimar as escórias. Você vai sair não destruído, mas mais bonito, mais puro, mais parecido com Jesus. Saiba de uma coisa:
o seu Deus é o Deus da restituição. Não olhe as circunstâncias. Não olhe ao redor as pessoas que querem massacrar você. Olhe para cima. Tire do peito um brado: eu sei que o meu Redentor vive. Viva nesta fé, que o seu Deus é o Deus da restituição. Deus abençoe sua vida, Deus console o seu coração. Bom, eu acho que é do conhecimento geral e de concordância unânime de que Paulo foi certamente o maior missionário da história do cristianismo. Ele foi o grande bandeirante da fé, o grande desbravador do reino de Deus, o grande paladino da fé, o grande desbravador das províncias do Império Romano. Ele foi o homem que pregou a tempo e a fora de tempo. Pregou livre ou preso, com saúde ou doente, em lugares abertos e casas fechadas. O homem que pregou o evangelho de Jerusalém ao Ilírico e que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. O apóstolo Paulo certamente foi o grande líder do cristianismo, o maior teólogo, o maior pastor, o maior escritor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. E aqui eu gostaria de repartir com você alguns dos princípios ou estratégias que Paulo usou para plantar igrejas. Ele tem muito a nos ensinar e nós temos muito o que aprender com ele. Este veterano apóstolo vai compartilhar conosco quais foram as estratégias que ele usou nesse grande projeto de plantar igrejas por todas as províncias do Império. Então, eu vou elencar aqui 10 estratégias que ele usa. Primeiro, ele foi governado pela vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Quem dirige a pauta e a agenda da igreja não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós assumimos esse controle, erramos. Devemos orar e pedir direção ao Espírito Santo. Ele é o grande executivo da igreja. Jesus Cristo retornou ao céu, assentou-se à direita de Deus Pai e derramou o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja. E quem dirige a igreja, quem conduz a igreja à verdade, quem relembra as verdades aprendidas e quem dá direção à igreja, quem fortalece a igreja, quem dá poder para a igreja, é o Espírito Santo. É por isso que há 2 fatos narrados nesse particular em relação a Paulo. Primeiro, Atos 13. Paulo, até então chamado de Saulo, e Barnabé, juntamente com outros irmãos, ensinavam a igreja. Uma multidão era ensinada na igreja de Antioquia da Síria. Quando eles estavam orando, eles estavam jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É o Espírito Santo quem separa, quem indica, quem aponta. Não é um voluntário. Ninguém arroga para si este privilégio. É um chamado, é uma vocação. É por isso que Paulo diz: o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem separa. E Paulo, eu me permito usar o nome Paulo já do começo, Paulo entende uma coisa, ele
Ele está indo porque foi escolhido, foi separado, foi capacitado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu dar um segundo exemplo. Na segunda viagem missionária, Paulo estava querendo ir para a Ásia, para a Bitínia, e o Espírito de Cristo o impediu. E deu um novo rumo à sua agenda missionária, porque ele está em Trode, quando ele escuta a voz de um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, em vez de, naquele momento da sua agenda, ele entrar na Ásia, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, vai orientá-lo, vai conduzi-lo a entrar na Macedônia, que nós chamamos de Europa. E ele vai sair, então, dessa cidade, em Trode, vai desembarcar em Neópolis, vai chegar a Filipos, depois vai lá para a capital da Macedônia, que é Tessalônica, depois passa por Bereia, depois chega em Atenas, depois vai para Corinto, na Acaia, mas por orientação do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira estratégia que eu gostei de partilhar com você é o seguinte: nós precisamos da direção do Espírito Santo se nós quisermos ver a igreja crescendo e avançando. É Ele quem orienta a agenda missionária da igreja. Segundo princípio, Paulo priorizava a sinagoga onde ele chegava. Então, Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele queria saber é se tinha ali uma sinagoga. E entendo uma sinagoga, é para lá que ele ia. E a pergunta é por quê? Porque na sinagoga, quem se reunia ali? Primeiro, os judeus, que moravam naquela cidade. Segundo, os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram as pessoas convertidas ao judaísmo. E todas essas pessoas que frequentavam a sinagoga já tinham o Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo formado. A palavra de Deus completa que tinha naquela época era o Antigo Testamento. E então eles já liam o Antigo Testamento. Eles já aceitavam o Antigo Testamento. Qual era o papel de Paulo na sinagoga? Era dissertar, era comprovar, era deixar claro que o Jesus que ele estava pregando era o Messias prometido. Então a sinagoga era uma espécie de cabeça de ponte para a evangelização. Era um ponto de partida muito importante para a evangelização. Porque o papel dele era provar que este Jesus que ele está anunciando é o prometido de Deus, é o Messias. É o Salvador do mundo. É o único mediador entre Deus e os homens. É a porta do céu, é o caminho para Deus. Então, ele entrava na sinagoga com esse propósito, com essa missão de dizer: não, gente, esse Jesus aqui que eu estou anunciando para vocês é o que está prometido desde o Éden. Ele é da semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pela coluna de nuvem e coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado. Tudo no Antigo Testamento era sombra dele, ele é a realidade. Ele é o Messias. Então, Paulo usava essa estratégia para avançar na sua mensagem de evangelização e missões. Então, ele aproveitava essas pontes de contato para a evangelização. Nós precisamos ter olhos abertos para ver quais são as pontes de contato que nós temos na cidade onde Deus nos enviou para pregar a palavra e plantar igrejas e fortalecer a igreja. Terceiro princípio, ou terceira estratégia. Ele era um missionário estratégico em sua ação, na otimização do seu tempo, das suas oportunidades. Deixa eu deixar claro o que eu quero dizer por isso. Paulo entendia que ele era um missionário.
transcultural. Então, ele passava batido em algumas cidades e se fixava noutras. E quando você para observar em quais cidades o apóstolo Paulo parou para ali plantar uma igreja, você perceberá que todas elas eram cidades estratégicas. Então, Paulo está nos ensinando que plantar a igreja precisa ter não só o conhecimento do Evangelho, mas também o conhecimento de adequadas e claras estratégias. Por exemplo, ele vai para Galácia do Sul, e ele passa por Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, são cidades importantes daquela região da Galácia. Ele entra na Macedônia e para onde ele vai? Para Filipos, que é uma colônia romana. Para Tessalônica, que era a capital da Macedônia. Para Bereia, que era uma importante cidade da Macedônia. Ele passa em Atenas, que era a capital intelectual do mundo. Ele fica em Corinto, que era a capital da província da Acaia. Ele passa 3 anos em Éfeso, que era capital da província da Ásia Menor. O que é que Paulo está ensinando-nos no que tange a estratégia de plantação de igrejas? Que nós devemos plantar igrejas em lugares estratégicos, em região estratégica, em cidade estratégica. Vamos plantar igreja? Vamos. Onde? Em que cidade? Em que bairro? Em que rua? Porque às vezes as pessoas plantam igrejas nos lugares mais escondidos, no bairro mais difícil de acesso, na rua mais escondida do bairro. E às vezes fica lá anos, drenando todas as energias. Se plantasse igreja em lugares estratégicos, em cidades estratégicas, essas igrejas estratégicas poderiam então influenciar toda a sua micro-região. Vou dar um exemplo clássico. Paulo passa 3 anos em Éfeso. Era a capital. Era uma das cidades mais importantes do mundo da época. Era uma cidade de fluxo de gente todo dia, toda hora. E porque Paulo ficou 3 anos em Éfeso, ele plantou direto ou indiretamente igrejas em toda a província. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Ou seja, Paulo foi estratégico. Porque uma igreja estratégica, como a igreja de Éfeso, ela pode influenciar toda a sua microrregião. Mas se a igreja for plantar igrejas e não for estratégica no plantio, ela não vai ter recursos, nem humanos, nem materiais, para sustentar várias igrejas plantadas que não vão florescer, como poderia florescer se tivesse num lugar estratégico, com as condições necessárias para elas sim serem as irradiadoras da região onde ela está centralmente localizada. Então isso para mim é estratégia missionária. Vamos à 4ª estratégia de Paulo. Paulo não via oposição a ele e ao seu ministério como fatores desencorajadores. Porque às vezes... Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Às vezes a gente acha que se tem problema, se tem oposição, se tem perseguição, Deus está dando um sinal para você sair dali. Se Paulo fosse pensar assim, eu não ficava em lugar nenhum. Veja comigo. Ele foi na primeira viagem missionária e ele foi apedrejado em Listra. Ele podia pensar, bom, nunca mais eu volto aqui. Deus o orienta a entrar na Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia. E na primeira cidade que vai pregar o evangelho, ele vai ser açoitado em praça pública e jogado na cadeia. Ele vai para Tessalônica e prega, e Deus faz maravilhas lá, mas os revoltosos se unem e ele precisa fugir às pressas da cidade. Ele vai para Bereia
E uma igreja ávida pela palavra, e a igreja vai florescendo, e as pessoas amam a palavra, examinam a palavra, e ele tem que sair correndo, deixando os seus amigos para trás. Timóteo e Silas, por causa da perseguição. Ele chega em Atenas e as pessoas chamam ele de tagarela, que está pregando coisas estranhas. Ele vai para Corinto e fica lá 18 meses e ele é chamado depois de impostor. Ele vai para Éfeso e ele enfrenta feras, maiores que suas forças, a ponto de desesperar-se da vida. Ele vai para Jerusalém levar uma oferta que ele havia coletado entre as igrejas gentílicas e ele é preso e tem promessa de matá-lo. Então, esse homem não olha as dificuldades, as oposições, as perseguições, as tramas, as orquestrações contra ele como um fato assim, bom, então Deus não está nesse negócio, então Deus não me quer aqui, então eu vou largar a obra missionária, estou enfrentando muita dificuldade, eu vou parar de pregar o evangelho. Não. Ele diz assim, uma grande porta me abriu, mas tem muita perseguição. Então, se você está enfrentando luta, não veja isso necessariamente como um fator de oposição e de hostilidade, no sentido de você achar que não está no lugar certo, não está no centro da vontade de Deus, ou que você deve fugir disso. Importa que entremos no reino por meio de muitas tribulações, diz ele. Então, Paulo entendia isso. E eu acho que você e eu devemos entender o mesmo. Vamos à quinta estratégia de Paulo, implantação de igrejas. Paulo buscava parceiros para fazer a obra. Paulo não fazia carreira solo. Paulo não era aquele homem centralizador. Paulo sabia trabalhar em equipes, ou em equipe. Paulo sabia delegar e acompanhar o trabalho que ele confiava a alguém para fazer. Paulo tinha muitos colaboradores, e nós podemos citar alguns: Timóteo, Tito, Lucas, Apolo. Paulo tinha ainda, além desses, Priscila, Áquila, Barnabé, Silas. Eu tinha uma equipe. Você e eu precisamos de trabalhar em equipe. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos ir mais longe. Juntos podemos encorajar-nos uns aos outros. Então, você que é um plantador de igreja, você que é um pastor de igreja, você que trabalha na obra de Deus, não chama tudo para si, não. Porque o que acontece hoje? Se você não botar as pessoas para trabalharem, elas vão dar trabalho. Crente que não trabalha, dá trabalho. Há trabalho para todos. A igreja é um corpo. Cada membro do corpo tem uma função. E se você está fazendo o trabalho de duas pessoas, uma pessoa não está trabalhando. Então, é muito importante que a igreja ela entenda que ela é um corpo, e como corpo, cada pessoa precisa saber qual é o seu lugar no corpo para fazer o seu trabalho, exercer o seu ministério. Eu visitei uma igreja este ano que me marcou muito. Essa igreja dobrou de ano de um ano para o outro. Dobrou de membros de um ano para o outro. E quando eu chego para pregar nessa igreja, eu vi 60 pessoas da igreja com jaleco trabalhando no culto, recebendo as pessoas, acolhendo as pessoas, buscando o visitante, dando atenção para ele, desde a entrada no estacionamento. Quando o visitante entra, ele é acolhido, ele é abraçado. Durante um mês, esse visitante recebe um telefonema de cada pastor da igreja toda semana. Na última semana, o pastor titular da igreja liga para esse visitante e diz: eu quero que você venha tomar um café comigo. A retenção deles é de mais de 80%. Por quê? Porque tem que trabalhar em equipe. Agora,
Se você não trabalha em equipe, você vai se estressar, você vai se esgotar, você vai ficar nervoso, você vai ficar cansado, você vai ficar frustrado, os resultados não chegam, porque não é isso que Deus quer. Você se lembra de Moisés? Já estava se estafando, e o sogro dele, o Jetro, diz: meu filho, você está querendo fazer tudo sozinho, não é assim não. Você precisa formar uma equipe, você precisa delegar, você precisa entregar tarefas, você precisa dividir a carga. Então, eu penso que Paulo está nos ensinando também essa estratégia. Vamos à sexta estratégia de Paulo no plantio de igreja. Sexto, ele pregava no poder do Espírito Santo de Deus. Gente, aqui tem um ponto tão relevante. Porque o pregador precisa se preparar, é verdade. Eu estou com 42 anos de ministério, farei, se Deus permitir, em janeiro do próximo ano 43, e até hoje eu gasto pelo menos de 8 a 10 horas para preparar um sermão. Não tem como contornar isso. É preciso gastar tempo em oração, em estudo. Agora, nós não podemos pregar apenas com sabedoria humana, porque a nossa voz só consegue alcançar os ouvidos. Só o Espírito Santo consegue alcançar o coração. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, 4 e em 1 Tessalonicenses 1, 5, que ele pregava com demonstração de poder do Espírito Santo. É por isso que os resultados vinham, é por isso que os corações se derretiam, é por isso que conversões aconteciam, é por isso que igrejas eram plantadas, porque a obra é feita no poder do Espírito Santo de Deus. Aliás, Jesus Cristo, depois que ressuscitou e antes de voltar para o céu, disse para os seus discípulos assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. E esta ordem, diz o Dr. John Stott, não pode ser alterada ainda hoje. Não é por força, não é por poder, diz o profeta Malaquias, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, fazer a obra de Deus na força do braço é tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. Não consegue. É no poder do Espírito Santo. E esse poder está à disposição da igreja. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está à disposição da igreja. Paulo está nos ensinando esse princípio. Sétimo princípio. Paulo dedicou-se à oração. É impressionante isso, mas nossa geração separou a academia de piedade e separou pregação de oração. Nós temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito e nanicos na vida de oração. Gente que gasta 10 horas num sermão e 1 minuto na oração. Gente que confia no seu intelecto, gente que confia no seu conhecimento, gente que confia na sua eloquência, gente que confia no seu método e não ora. E sem oração não tem poder. Lutero já dizia que pregação sem oração ou sermão sem oração endurece o coração. Spurgeon dizia que se nós não orarmos, vamos dar pedra em vez de pão para o povo. E M. Bound diz que os homens estão à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. John Wesley dizia para os seus filhos: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Mark Lloyd Jones diz que pregação é lógica em fogo, que vem de um homem em fogo, mas você não poderá ser um homem em fogo a não ser que você seja um homem de oração.
Quando perguntaram para Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Ele disse, acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o pregador pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder. Paulo era um homem de oração. Ele orava sem cessar. O fardo sobre a igreja estava sobre o seu coração, e ele orava, e ele intercedia. E você vê suas cartas repletas de oração. Só na carta aos Efésios, por exemplo, há 2 orações de Paulo relatadas no capítulo 1 e no capítulo 3. E no capítulo 3, normalmente ele está pedindo para que a igreja seja revestida com poder, para que Cristo habite no coração, pela fé, para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Então, nós não podemos ter vida plena, ministério pleno, igreja plena, em crescimento, em santificação, sem que haja oração. Eu tive o privilégio de visitar a igreja da Coreia. Visitamos igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 22 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. E nós perguntamos em todas essas igrejas qual foi o principal fator do crescimento desta igreja. E eles responderam, oração, oração, oração. Quando a igreja ora, a igreja prega com poder. E Paulo entendeu isso. E ele praticou isso. Bom, oitavo princípio, oitava estratégia. Paulo não construiu monumentos a si mesmo. Vamos entender bem isso aqui. Se tinha um homem que podia se vangloriar, era o apóstolo Paulo. Aliás, quando ele saiu de Corinto, os falsos apóstolos chegaram lá e disseram, não, esse Paulo aí não é um apóstolo genuíno, ele não tem cartas de recomendação, ele não tem as experiências místicas que possam recomendá-lo como um apóstolo. E foram tentando desconstruir a imagem de Paulo, desbastando o apostolado de Paulo, lutando contra a credibilidade do apóstolo Paulo. Até contra sua vontade, constrangido até mesmo, ele precisa se defender e conta lá em 2 Coríntios 12 a experiência que ele teve, sendo arrebatado até o terceiro céu, ouvindo coisas inefáveis que é o homem não ilícito referir. Mas logo em seguida ele diz que em virtude disso, para que ele não se ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, foi-lhe posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse, porque Deus ensinou para ele que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem muitos líderes hoje levantando monumentos a si mesmo, engrandecendo o seu próprio nome, recebendo aplausos dos homens, como se eles fossem os grandes caudilhos, os grandes chefes, os grandes donos da igreja, que devem ser honrados, que devem ser aplaudidos, condecorados. Eu não estou dizendo que você não deva honrar. A Bíblia diz que devemos honrar, sim. Honra a quem tem honra. Mas preste atenção, honrar não é botar no pedestal, não. Você não pode, pastor, aceitar ficar no pedestal. Deus não divide a sua glória com ninguém. O apóstolo Paulo chegou a dizer, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A vida de Paulo estava concentrada não nele. Ele não chamava glória para si. Ele não quis qualquer condecoração pelo fato de reconhecidamente ele ter sido o maior missionário do cristianismo de todos os tempos. Então, cuidado, muito cuidado para que você não queira os holofotes em cima de você.
para que você não acenda as luzes da ribalta em cima de você, para que você não exija das pessoas que elas ponham você debaixo dos holofotes. Não faça isso. Porque na igreja de Deus todos estamos nivelados no mesmo patamar, somos servos. Aliás, no reino de Deus a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior vai ser servo de todos. O próprio Cristo deu-nos o exemplo, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz. Foi ele quem se esvaziou, mas está escrito, foi Deus o Pai quem o exaltou. Ele não se exaltou, ele se esvaziou, mas quem o exaltou foi o próprio Pai. Não fica bem exaltar a si mesmo. E Jesus está nos ensinando isso, e Paulo está nos dando também o exemplo. Então vamos ao nono princípio, a nona estratégia de Paulo, da plantação de igrejas. Paulo tinha um amor acendrado pelo Senhor Jesus. O que é que motiva você? O que motiva você? Seu nome? Sua denominação? A placa da sua igreja? O tamanho da sua igreja? A sua projeção pessoal? O fato de você ser conhecido? O que motiva você? O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. Este homem não importa com nada se ele está sofrendo, se ele está preso, se ele está sendo açoitado, se ele está enfrentando um naufrágio, se ele está sendo açoitado com varas, se ele está passando privações. O que importa para ele é Cristo. É amar a Cristo, é servir a Cristo, é pregar a Cristo, é buscar a glória de Cristo, é anunciar o senhorio de Cristo, é anunciar o evangelho de Cristo, é promover o reino de Cristo e buscar a glória de Cristo. É Cristo que é o vetor da sua vida. Deus se importa com a motivação. Então, examine o seu coração. Se Cristo ocupa o primeiro lugar, que se ele não ocupa o primeiro lugar, nenhum outro lugar ele ocupa. Ele não é para ser colocado em segundo, terceiro e em último lugar. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Ou ele é o Senhor, ou ele não é nada. Mas, finalmente, 10º princípio de Paulo na plantação de igreja. Paulo tinha um amor profundo pelas pessoas para quem pregava. Olha, ele chega a dizer lá em Romanos 9 que ele preferia ser anátema, maldito, perecer eternamente, para que os judeus fossem salvos. Tamanho amor que ele tinha pelo seu povo. Ele estava pronto a perecer se isso ajudasse o seu povo a ser salvo. Uma coisa é você amar a pregação, outra coisa muito diferente é você amar as pessoas para quem você prega. Tem gente que gosta da massa, da multidão, mas não gosta de gente. Não gosta que ninguém encoste. Rejeita até tirar uma fotografia com alguém que vem pedir, posso tirar uma fotografia com você? Não faço isso não. Ame as pessoas. Se importe com as pessoas. Dê tempo para as pessoas, escute as pessoas, valorize as pessoas. As pessoas são importantes porque elas são amadas por Deus, são ovelhas de Cristo, são a menina dos olhos de Deus, são a delícia de Deus, são a herança de Deus. Então cuide das ovelhas de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse para os presbíteros da igreja de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, ame pessoas, sirva pessoas, cuide de gente. E assim, você imitará aquele que foi o bandeirante do cristianismo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Eu espero que essas 10 estratégias que Paulo usou
possam ser imitadas por você, por mim e por nós, para que no nosso tempo e em nossa geração possamos continuar pregando o Evangelho, plantando igrejas e vendo o avanço do reino de Deus na terra. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço para você.